como eu sou cria dessa igreja, é sempre um prazer estar servindo vocês, seja através de algum acompanhamento ou através da mensagem por agora de manhã. Então, eu espero que Deus venha falar no seu coração em nome de Jesus. E antes de estar abrindo o texto, eu queria orar por vocês. Amém? Feche seus olhos, pode continuar sentado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toda a honra, toda a glória sempre será dada ao Senhor. Muito obrigado por esse momento. Toda a honra, toda a glória sempre será dada ao Senhor. Que essa mensagem venha de encontro ao coração dos meus irmãos. Que todos que estão aqui, Senhor, tenham um coração como terra boa. Porque onde tem uma terra boa, a semente, ela frutifica porque ela é boa por si própria. Então, em nome do Senhor Jesus, que cada irmão aqui venha sair totalmente transformado pela sua honra, pela sua glória, pelo poder da sua santidade, Jesus, pelo poder do seu amor, que nos constrange sempre, Jesus. Que a manifestação seja palpável aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 2, verso 1. Glória a Deus. Deus está aqui, meus irmãos. Deus está aqui. Marcos, capítulo de número 2, diz assim: Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 pessoas, ou só 4, pode estar na sua Bíblia. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Verso 5, meu Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, ele disse: Por que arrazoais sobre essas coisas vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Está perdoado os seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levante, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos aqui. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco de fé. Queria comentar sobre fé. Às vezes parece batido falar de fé para a igreja. A gente tem poucos visitantes aqui, então a maioria é cristão. Às vezes parece um pouco batido falar sobre fé, né? Poxa, falar de fé com cristão. E eu vou te dizer que nos últimos dias é necessário falar de fé para cristão principalmente. Porque a gente precisa entender e saber praticar a nossa fé. Nós sabemos da obra consumada da cruz. Nós sabemos que nós temos um Pai. Nós sabemos que cada um tem uma porção, uma medida de fé. Nós sabemos que nós que somos cristãos, a gente acredita naquilo mais que não se vê do que naquilo que se vê. Porque eu sigo o que se vê é passageiro. Por exemplo, eu imagino que a minha mãe, quando eu estava perdido no mundo, minha mãe já era cristã, ela deve ter olhado para mim, não com os olhos que estavam vendo o que estava vendo ali, mas com fé.
Ela poderia estar me vendo ali com os olhos carnais como um pagodeiro, como um funkeiro, como alguém que curtia uma música, que ia para o funk, que ia para o pagode, que ia para as coisas. Mas os olhos da fé, talvez ela olhava e falava assim, vai ser um pastor. Vai ser um pregador da palavra. Vai ser um grande homem de Deus. Então a fé realmente, ela tem esse poder de fazer essas coisas. De instigar a gente, não fixar os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Paulo disse que o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Enquanto nós cristãos, a gente consegue perceber isso, a gente consegue viver a fé, não só ler sobre fé, mas viver a fé, o nível é um pouco diferente. A demanda que exige que a gente use a fé é bem diferente. É muito fácil a gente saber, por exemplo, que uma mulher que vinha gritando atrás de Jesus, Jesus, salva minha filha, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, me ajuda. E Jesus nem dá ideia para ela. Os discípulos chegam e falam, olha, tem uma mulher atrás de você aí, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus vira para ela e fala assim, olha, vira para eles em relação a ela e fala assim, não é bom tirar da mesa dos pães para dar para os cachorrinhos. Quer dizer, ela não faz parte dessa comunidade de fé, ela não faz parte do povo a qual eu vir, ela não faz parte desse povo. Então eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar para quem não é o meu povo, para dar para os cachorrinhos. E essa mulher, por incrível que pareça, ela ouviu todas essas coisas que Jesus tinha falado. Ela conhecia Jesus, ela via algumas coisas que Jesus estava fazendo em volta da casa dela, ali na praça da casa dela, na rua da casa dela, em alguns lugares que ela frequentava. Jesus, ele já era conhecido. Ela foi diretamente numa pessoa que ela sabia que ela poderia obter um milagre para a filha dela que estava endemoniada. Mas de repente, ela simplesmente ouve algo que ela não esperava. Que olha, eu não vou tirar dos filhos, eu não vou tirar da mesa, eu não vou tirar daqueles para o qual eu vir, para dar para quem não é o meu povo. Ainda pior, não vou dar para o cachorrinho. Essas migalhas que caem, olha. A mulher sabendo disso, ouvindo essas coisas, ela dá um passo para trás. Ela dá um passo para trás. De repente ela fala assim, não, tudo bem, eu sei que o pão é para os filhos, para os que estão sentados na mesa, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus vira para ela e fala assim, uau, mulher, que fé que você tem. Nem Israel viu uma fé tão grande. Você está querendo me dizer que você me conhece mesmo, que você conhece a palavra, que você entende sobre fé, que você sabe quem eu sou, mesmo não sendo do meu povo. Porque se você for leitor do Velho Testamento, os que não faziam parte do povo de Deus, quando as pessoas pegavam as espigas de milho e as coisas que caíam no chão, o povo que não era de Deus, vamos dizer assim, catava as migalhas. Então a mulher, ela lembrou, ela falou, não, tudo bem, não tem coisa na mesa para mim, mas pelo menos umas migalhas tem para mim, nem que seja migalha, eu quero. Tudo bem, eu não posso ser digna de sentar na mesa, mas o que cai da mesa dos filhos tem algo para mim. Eu não posso vir aqui e só simplesmente virar, então tá, eu sou cachorrinho mesmo, não tem nada para mim. Não, não, não. Eu conheço a palavra, tem algo para mim também. Jesus vira para ela e fala assim, mulher, grande é sua fé, sua filha está curada agora. Então a gente vê relatos de fé muito grande, ao ponto que Jesus, ele faz elogios gigantescos a relatos de fé. E de pessoas que nem tinham tanta comunhão com eles. Pessoas que não faziam parte do rol de amizade deles e discípulo dele, mas que na hora do vamos ver, eles usavam a fé independente da circunstância. Independente do obstáculo que poderia estar na frente.
Por incrível que pareça, o obstáculo dessa mulher era Jesus. O obstáculo foi uma palavra dura, uma palavra forte. Mas quem sabe o que quer, sabe o que tem, sabe o que tem de direito, irmãos, não desiste não, irmãos. Costumo dizer que é muito fácil a gente ter fé quando está indo tudo bem. O dinheiro está na conta, o casamento está bem, a igreja está lotada, os filhos estão bem. Essa é uma fé maravilhosa. Que a gente agradece a Deus, a gente glorifica a Deus. A gente glorifica a Deus por isso. Glória a Deus, saindo tudo bem. Mas ao contrário também é verdadeiro. Quando as coisas vão mal. Quando algumas coisas saem fora do nosso controle. O escritor de Provérbios fala que se te mostrares frouxo na sua angústia, isso prova que a sua fé é pequena. O escritor de Provérbios fala: se te mostrares frouxo diante da angústia, diante de problema, a sua fé é pequena. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu vou ler o texto, pode ficar tranquilo. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, cara, não vai acontecer assim não, irmãos. É eu sentar na minha cama e ter um culto budista. Eu sento, ajoelho, ou sento e cruzo minhas pernas e falo: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Pensamento positivo. Não. Vai ter coisas, irmãos, que a gente vai ter que usar a nossa fé e usar a nossa fé com ação. Quer mais um exemplo? João e Pedro entrando no templo. Tinha um homem paralítico na porta do templo. E simplesmente ele começa a pedir dinheiro e João levanta e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou na hora? Não. Não levantou não. João esticou a mão, pegou na mão dele e levantou ele. Aí sim, ele entrou pulando e dançando e ficando a Deus. Então existem alguns momentos da nossa vida, irmãos, que a nossa fé, ela precisa ter ação. Ela precisa ter ação. Os textos que existem sobre fé de João, eles são lindos, mas precisam ser vividos. E eu vou te falar a verdade, eles precisam ser mais vividos no momento de tribulação. Você acredita nisso? Porque a tribulação todo mundo tem, problema todo mundo tem. Jesus, ele não prometeu nada que a nossa vida realmente seria só coisas boas. Ele disse que venceu o mundo por nós. Olha, pode ficar tranquilo, eu venci o mundo por vocês. Mas a gente vai ter alguns problemas. É aí que a nossa fé é provada. É aí que a gente coloca a nossa fé em prática. É aí que é necessário de pegar o Cristo que a gente acredita, que a gente crê, o Espírito Santo que a gente acredita, que a gente crê, e colocar ele para fora, independente das circunstâncias. Foi ministrado ontem à noite aqui que nós temos, porém, dentro do vaso de barro, um tesouro. Esse tesouro que é o Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito, que um do fruto do Espírito é fé. Que independente do que aconteça, nós precisamos usar a nossa fé. Lembrei de mais um texto aqui, que a gente precisa saber o momento de ter fé, simplesmente fé, esperar em Deus, mas o momento de ter fé e agir. Êxodo capítulo de número 14, o povo preso há anos na terra do Egito, de repente eles se deparam com o mar. Eles olham para trás, Faraó e seus cavaleiros indo pegar eles. Pegar todos eles. Eles olham para frente, o mar. E agora? Para onde iremos? Se voltar, Faraó vai pegar a gente. Se entrar no mar, ou a gente morre afogado, ou vai dar tempo de Faraó pegar. Porque eles já estavam conseguindo ver que mais de 600 cavaleiros de Faraó já estavam chegando. E aí, o que faz?
O povo começa a clamar, começa a clamar, começa a orar, começa a clamar, começa a orar. Aí de repente Deus fala para Moisés: ô Moisés, por que esse povo está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, o momento agora não é para ficar parado falando: eu estou com fé, o mar vai abrir, eu estou com fé, o mar vai abrir. Não, é o momento de andar. Em outras palavras, Deus estava falando assim: olha, nesse momento agora, de Êxodo 14, o momento não é de clamar, não é de orar, é de andar. Porque movimentar é com vocês, abrir o mar, fazer o milagre é comigo. A gente precisa saber usar essas duas partes da fé. Vai ter momentos que a gente vai ter fé dentro da nossa casa, e nós vamos estar orando ali, não reivindicando o Senhor, mas falando: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, a gente vai orar e a gente vai conversar com Deus, e a gente vai clamar, a gente vai até gritar. Vai ter horas que a gente vai ter que fazer isso mesmo, porque a palavra tem poder. O apóstolo Paulo fala assim: eu criei, por isso falamos, com esse mesmo Espírito, por isso eu criei. Escrevo para vocês, eu também falo. Isso quer dizer, eu preciso falar para verbalizar, para transformar uma situação adversa que está da minha frente. Mas tem momento que você precisa levantar e ir. Você imagina uma mulher sangrando há 12 anos de longe: eu tenho fé que Ele vai me curar, eu tenho fé que Ele vai me curar, eu tenho fé que ela vai me curar, eu tenho fé que ela vai me curar, eu tenho certeza que Ele vai me curar. Não, ela não ficou só nessa. Ela falou assim: se eu somente tocar nele, isso quer dizer, eu já sei, eu estou vendo quem Ele é, mas eu vou até Ele. Ela foi de brando, tocou em Jesus e foi curada. Isso é fé também, irmãos. A fé que bota a gente para agir, para ter ação. Vai ter momentos que vai ser assim mesmo. Vai ter obstáculos na nossa vida que só falar não vai adiantar. Nós vamos ter que enfeiar e encarar de frente. É o texto que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo que eu acabei de ler. Jesus estava numa casa, já era conhecido por todo mundo, e nessa casa não tinha como entrar com ninguém, ninguém entrava mais. Pela janela tinha gente, pela porta tinha gente, pela cozinha tinha gente, pelo quarto tinha gente, não tinha como. Mas tinha uma pessoa que precisava de um milagre. Paralítico. E tinha 4 amigos. Esses 4 amigos, acredito eu, junto com o paralítico: ó, Jesus está na casa do fulano, está na rua A, tal, vamos lá, Ele vai te curar. Fica imaginando ele chegando lá, todo animado: chegando lá vai ser fácil. Ele vai liberar uma palavra, porque tem lugar que ele liberou só uma palavra, tem lugar que ele nem foi. A fé do rapaz foi tão grande que ele disse assim: não, só dá uma palavra que o meu servo lá vai estar curado. Aí Jesus virou e falou assim: pode ir, ele está curado. Jesus não precisou nem ir. Ele não precisou ir, ele só falou. Fica imaginando que o paralítico, junto com os 4 amigos, deve ter chegado: não, vamos chegar lá, e ele está lá na casa, a gente entra, abre a porta, senta com ele normal, fala: aqui, preciso que você cure esse rapaz aqui, esse amigo nosso aqui, faz um tempo que ele está parado aí, a gente precisa de cura. De repente, quando ele chega na casa, junto com o paralítico, os amigos, a casa está assim, ó. Primeiro obstáculo, como é que faz? Recua? Faz uma ligação para o pastor. Faz 7 dias de campanha. Corre para o monte. Volta para casa. Esquece da Bíblia. Esquece da oração. Esquece de Deus. Porque esses 4, eles poderiam falar assim, junto com o paralítico: ih, está muito cheio, vamos voltar. Vamos voltar, não tem como a gente entrar. Primeira barreira. A gente não vai conseguir entrar. O mestre está lá dentro, olha um monte de gente que está sendo curado, gente que está ouvindo ele, e ele está bem no meio. Não tem como, ele está no meio, a gente não vai conseguir entrar. Primeira barreira. Encontraram a primeira barreira com eles ali. E aí? Fica imaginando que um olhou para a cara do outro. Por isso que é bom, vou dar uma ideia para vocês, por isso que é bom a gente andar com pessoas com fé. Tem amigos que têm uma fé até maior do que a sua. Sério, Hebreus fala isso. Tem amigos, irmãos, que têm uma fé ou igual ou maior do que a sua. Amigos que verdadeiramente estão com você.
Eu estou falando amigos de final de culto, de lanchar, de tirar foto do Instagram, de dar uma volta no shopping, ou de sentar numa roda. Não, estou falando de amigos para toda hora. Tem amigos que você olha para ele e fala assim, uau, eu sei que o meu centro é Jesus, eu sei que a pessoa que eu tenho que seguir é Jesus, mas eu vejo que esse rapaz, eu vejo que essa mulher, ela tem uma fé muito forte. Ande com pessoas assim, irmãos, que te aproximam mais de Jesus, que te instiga mais a orar, a ler a Bíblia, a ter uma fé inabalável. Fico imaginando que os amigos devem ter olhado um para o outro assim, agora, o que a gente vai fazer? Aí um deve ter levantado e falado assim, opa, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um buraco no teto. Irmãos, olha só. Você imagina. Não fala se a pessoa era gordinha, se a pessoa era magra, se ela era muito forte. Não fala. Mas só um fato de você subir uma pessoa, colocar ele numa laje, que não era uma laje igual é a laje de hoje. As casas não eram igualzinhas às casas de hoje. Subir com essa pessoa, abrir um buraco e descer com ela, não é coisa fácil. Volto a dizer, eles poderiam olhar as circunstâncias e falar, vamos voltar. Não, mas nós viemos aqui para quê? Não é por causa do milagre? A gente não teve fé para chegar até aqui? Vai ser na primeira barreira que eu vou voltar? Vai ser na primeira barreira que eu vou dar para trás? Vai ser na primeira porta fechada que eu vou dar para trás? É ruim. Fazer o seguinte, vamos amarrar uma corda aqui, vamos colocar ele já está na cama, ele já está no leito, vamos subir ele por essa casa e vamos abrir um buraco, ele vai chegar até o centro da fé, ele vai chegar no dono da fé. Nós vamos colocar ele no meio. Fé que movimenta, irmãos. Irmãos, fé que não te movimenta, rapaz, não é fé não. Não é não. Te ensinaram errado. Queria te dizer que te ensinaram errado. Porque se eu falar só de uma fé que ela verbaliza, que ela fala, eu vou estar falando só de uma asa de um avião. Ela é verdadeira. Tem coisas que acontecem na sua vida e você fala, gente, mas como é que aconteceu? Eu não fiz nada. Porque você usou sua fé. Isso vai acontecer. Mas é um avião com uma asa só. E um avião com uma asa só, ele só vai arrastar, ele não vai voar. Então eu pregar uma parte da palavra significa que eu vou estar devendo a outra parte. Então eu estou falando para vocês que vai ter vezes que você vai ter que falar, profetizar, eu tenho fé em nome de Jesus, está curado, eu tenho fé em nome de Jesus, vai acontecer, mas vai ter dias que eu tenho fé, eu vou lá, vou colocar a mão. Vai ter um dia que eu vou ter fé, não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que encarar de frente. Aí sim, o avião retorna a outra asa e vai. Então aí eles contaram uma saída. A única que é por cima. Não tem ninguém pendurado na laje. Vamos abrir um buraco aqui em cima dessa laje e vamos descer esse paralítico até chegar no Jesus. E eu fico imaginando que Jesus olhando aquilo, do nada um buraco começa a se abrir. E ele vê uma maca descendo. E 4 homens lá. Lembra dos amigos? Lembra? Os amigos. E senta bem na frente, cai bem na frente de Jesus. Os que não entendem de nada começam a murmurar, começam a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Os escribas, os fariseus estão na janela, mas sempre tem do contra, né, gente? Sempre tem. Sempre tem os do contra. Quem tem amigo do contra? Eu tenho. Infelizmente, irmão, todo mundo conhece alguém do contra. Que não vai dar certo, não, cara, não é. Eu falo, não rola, nem tenta. Aqui Jesus primeiro, ele começa a falar desse texto, ele não fala diretamente para o paralítico, ele já está impactado, tá? Ele já está impactado com a tamanha fé dos 5, vamos dizer assim, os 4 amigos e mais o paralítico. Ele já está impactado com aquilo que já está acontecendo. Ele já está impactado, irmãos. Se você ler o texto, Jesus, eu fiquei imaginando que Jesus estava assim, meu Deus do céu. Uau! Deve ser muito bom quando você descobre que Jesus está assim impactado com você. Fala a verdade.
Já imaginou, abre aspas, quando Jesus, ele morre, é levado ao terceiro céu e Estevão começa a pregar. E o único momento que a Bíblia fala que Jesus está de pé é no momento que Estevão está sendo apedrejado porque ele estava pregando a palavra. Você imagina você olhar para o céu e só ver Jesus de pé. Pessoas que conseguiram mover Jesus do seu normal. Essa é a fé que nós precisamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor. O homem desceu de frente para Jesus. Logo de frente. Jesus começa a olhar ao redor, olha para aquela pessoa. Se puder colocar aqui o versículo de número 5, Marcos 2:5. Diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 6. Estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Irmão, não sei. Por que Jesus logo falou assim aqui? Pode levantar. Pode levantar, eu sei que você veio aqui porque você não está andando. Eu já sabia que você ia vir aqui. Jesus sabe de todas as coisas. Você acha que Jesus levou a surpresa? Ele ficou impactado, mas surpreso, ele já sabia que tinha alguém na porta, que tinha 4 pessoas na porta, com um paralítico, antes deles chegarem. Jesus já sabia. Ele é Deus. Ele já sabia que realmente ia chegar uma pessoa ali, paralítica, que alguém, 4 pessoas ia abrir o teto dele, ele já sabia. O centro das coisas ali era Jesus em fazer um milagre. Mas Jesus queria pegar a todo mundo de uma vez só. Irmãos, a fé que nós temos, a fé visível, a fé demonstrativa que nós temos, ela sempre tem a finalidade de impactar quem está à nossa volta. Ela sempre tem. Jesus poderia simplesmente falar assim: levanta. Mas ele gosta de dar uma cutucada e fala assim: seu pecado está perdoado. Fico imaginando que o paralítico pensou assim: olha, eu não vim pedir perdão de nada, eu estou precisando andar. Eu quero sair dessa maca aqui, faz tempo que eu estou parado. Eu desci pelo teto, meus amigos estão cansados aqui de me segurar. Ele fala: seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que eu vou liberar para vocês: seus pecados estão perdoados. Aí Jesus fala a mesma coisa para ele: o seu pecado está perdoado. E Deus, ele gosta disso, irmãos. Depois ele traz ele para o centro, mas ele gosta de trazer coisas que o céu está falando. Quer dar um exemplo? Eu dou um exemplo para vocês. Quando Daniel ficou orando, 7, 14, 21 dias, se não me engano, 21 dias, capítulo 10 de Daniel. Quando o anjo chegou em Daniel, o anjo não falou assim: Daniel, eu vim aqui porque você está orando pelo seu povo. Não. Daniel, eu vim aqui porque você está orando para a restauração de tal. Não. Daniel, eu vim aqui porque você está passando mal. Não, Daniel. Ele disse assim: Daniel, você é um homem muito amado. Uau. Antes de qualquer resposta, antes de qualquer problema que você está passando, antes de qualquer dificuldade, qualquer barreira, Deus vai falar uma palavra diretamente para você antes de fazer o milagre. Vai falar assim: eu te amo. Fala assim: eu sou Deus. Ele vai dizer: aquietai-vos. Depois ele faz o milagre. Mas primeiro ele vai querer tocar lá dentro do seu coração antes de fazer o milagre. Ele vai te lembrar de algo. Quantas pessoas já desesperaram, irmãos? Eu já me desesperei por muita coisa. Vocês já devem ser desesperados por muita coisa. E muitas vezes muitas coisas não aconteceram no nosso desespero. Mas a gente sentiu uma paz de Deus, uma palavra de Deus, um testemunho de Deus através da vida de alguém, ou através de um sonho, de alguma revelação. E às vezes o problema continuou, mas uma palavra de Deus veio. Porque o importante primeiro, irmãos, para Deus não é a cura. É lembrar que você é filho. É lembrar que você é herdeiro. É lembrar o que Jesus falou: eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Você não é o que fica debaixo da mesa, você é o que está na mesa. Então, antes de falar alguma coisa de cura, de libertação, ele vai falar direto ao seu coração: aquietai-vos. Você é meu, eu sofri por você. Não há obstáculo na vida que pode te parar.
eu sou contigo. Aí tu olha, Deus é comigo, eu estou no mesmo. Calma. Estou na mesma. E os amigos que eu falei começaram a razoar do lado, não eram amigos, né? Amigo desse jeito, bem difícil, né? Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que está blasfemando contra Deus, falando que vai perdoar pecado, só quem perdoa pecado é Deus? E começa a falar um monte de coisa. E o paralítico lá deitado. E os 4 em volta olhando. Meu Deus, vai acontecer ou não vai? Ai, meu Deus do céu, eu consegui entrar, será que ele não vai me curar? Será que não vai curar meu amigo? Meu amigo está na pior, será que não vai levantar? Ai, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui todo mundo indo embora, curado, todo mundo saindo aqui com a sua bênção, vamos dizer assim, na mão. Todo mundo saindo com a sua conquista na mão. Quem já pensou isso, irmão? Olha para o lado, está acontecendo na vida dele, não está acontecendo na minha. Meu Deus do céu, mais um casal que está namorando e eu não estou. Mais um casal que vai casar e eu não estou nem ainda ficando. Ninguém está ficando aqui não, né, gente? Em nome de Jesus. Só para lembrar. Meu Deus do céu, eu não tenho minha casa ainda, não tenho meu carro. O vizinho tirou a carteira, eu não tirei ainda. Meu Deus, já está no segundo carro, eu estou no terceiro ônibus. O que está acontecendo, irmãos? Eu te falo o que está acontecendo. Fé ativa. Fé que te move. Eu quero tirar a carteira. Estuda. Eu tenho fé que a vaga que está me esperando, que tem uma vaga me esperando para tirar a carteira, é minha. Eu vou estudar, mas eu vou lá e passar. Simples, irmãos. Tem gente que está alcançando lugares altos, longe de Jesus, é porque eles não ficam sentados em casa, eu tenho fé, ouvindo uma música de fundo, eu tenho fé. Não, eles vão para a rua mesmo. Eles vão para a batalha mesmo, irmãos. Eles agarram a fé e vão, sem medo de ser feliz. Às vezes falta muito isso para nós. Saia dessa fé comodista, dessa fé que vamos ficar sentados, louvando, agradecendo a Deus, que pode acontecer, milagre pode, mas a gente precisa discernir os tempos. Tem hora que a gente tem que ir mesmo, meu irmão. É avançar mesmo. Tem hora de clamar? Tem hora de orar? Tem, mas tem hora de levantar e vamos embora. Vamos encarar isso aí de frente. Então, eu fico imaginando com os 4 ali, e mais o paralítico deitado, e pensar, nossa, todo mundo está recebendo milagre, está rolando uma discussão aqui, eu estou doido para o meu amigo ser liberado. Se puder colocar aí para mim aí, no verso de número 9, para a gente já ir terminando, Marcos 2,9 diz assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico, então, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levante, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levante, toma o teu leito e vá para a tua casa. Uma mensagem simples, mas que ela precisa mover o nosso coração. O Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, e já perdoou na cruz. E ele tem poder para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou que pensamos. Ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Do que você precisa? Qual é a sua dificuldade? Que Deus não consiga te ajudar. Qual é a dificuldade? O apóstolo Paulo fala que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso quer dizer, vai acontecer coisas que vai realmente deixar a gente perplexo, mas a gente não pode esperar não. Pode deixar a gente abatido, mas destruídos não. Pois a nossa leve e momentânea tribulação não são de se comparar com o peso de glória que há de ser derramado. Isso quer dizer, vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer. A gente só precisa realmente reajustar a nossa fé. A gente saber usar a nossa fé. Discernir os tempos. Discernir o que Jesus está falando agora. O que Jesus está liberando agora. Irmãos, até o não de Jesus é didático. O espera de Jesus é o didático. O sim de Jesus é didático.
Só que a gente precisa estar ligado com fé. Pera aí, ele está falando para me esperar. Não, ele está falando que é para mim só ir. A gente precisa saber disso. Essa leitura precisa estar muito clara diante de nós. Eu costumo dizer, quando eu estou falando, explicando alguma coisa para alguma pessoa no final do culto, eu falo, a primeira coisa, você precisa discernir o que Deus está falando. O ministério de louvor, a gente acredita que eles conseguem discernir, olha, é para tocar essa música hoje. Não, hoje não é outra. O pregador, acredita-se também que é assim. A gente que prega, né, o pastor Dudu, a gente tenta primeiro discernir, poxa, Deus quer essa palavra para essa... Você na sua vida precisa também ter isso. Às vezes a palavra que eu estou pregando aqui não está servindo para você. Mas dentro da sua casa, Deus ele vai abrir uma cortina, Ele vai abrir uma área na vida para você, que vai fazer você discernir o que Ele quer da sua vida agora. E eu vou te dizer uma coisa, você vai assustar. Porque muitas pessoas já eram para estar muito lá na frente, irmãos. Muito lá na frente. Muitas pessoas já eram para estar queimando nesse Brasil. Muitas pessoas já eram para ser, eu não estou falando reconhecida de nome sim, mas já era para ter levado o nome de Jesus sendo reconhecido para fora, ó. E está agarrado, irmãos. Agarrados no banco, agarrados na igreja local. A igreja local é um treinamento que Jesus tem na sua vida para te liberar, irmãos. Seja quem está no louvor, seja quem prega, seja quem foi chamado para alguma coisa. Tem muita gente precisando de uma geração lotada do Espírito Santo e cheio de fé. E eu tenho a plena certeza que tem essas pessoas aqui, nessa manhã. Esse ano que passou eu recebi 12 revelações. Eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu sento e espero elas acontecerem, ou eu faço elas acontecerem. Eu preciso discernir. Sento e espero, ou eu faço elas acontecerem. Em nome de Jesus, que a sua fé seja a fé inabalável em todos os momentos. Seja quando aparece uma barreira, ou quando não tem barreira. Seja só profetizando, ou seja indo no lugar. Seja lá o que você precisa. Que nada venha abalar a sua fé. Que nenhum empecilho venha te parar em nome de Jesus. Que você possa sair daqui dessa noite com a fé, como diz o Evangelho de Marcos, como um grão de mostarda, não de um tamanho. O grão de mostarda é desse tamanho, então sua fé é pequena. É como um grão. Como um grão significa que quando você joga esse grão, ele vai crescendo, 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 crescendo. Que a sua fé cada dia mais seja crescente, crescente, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Com certeza você está com a sua família, com seus amigos aí. Quero te convidar a vir aqui na frente. Vamos terminar juntos? Vamos? Vamos fazer igual o paralítico? Igual os amigos? Traz as pessoas que estão com vocês. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos terminar louvando esse hino maravilhoso. Se puder. Vamos ajudar um e outro em fé. Isso. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, venha com fé, irmãos. Venha com fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, vamos cantar. Isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Sim, Jesus.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Sim, Jesus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Sim, Jesus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Rompendo em fé, com ousadia vou mover. Vou lutar e vencer. A cada dia vou viver, rompendo em Sim, meus irmãos. Fé inabalável. Isso, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Jesus Cristo, dono da fé, irmãos. Você tem tudo o que você precisa, meu irmão. Tem medida de fé para cada um aqui. É só usar. Que o nome do Senhor seja glorificado para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor bem forte. Pode sentar no seu lugar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Vamos louvar esse hino. Vamos. Como nosso Deus. Oh, aleluia. Não há Deus maior.
criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Levante as suas mãos ao Senhor e declare a Ele para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol E as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar na casa do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A glória, Oh, Jesus! a força e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei. A honra e a glória! A honra, Ei, Jesus!
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que manhã maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. Antes de terminar, queria falar com vocês que a nossa teologia, inscrições estão abertas, vai até no dia 22/2, isso quer dizer, vai cair no domingo. A nossa aula inaugural é no dia 23/2. Então, você que tem vontade de estudar, conhecer mais a palavra de Deus, é o seu momento. Teologia, Eclésia. Eu vou estar até o final do culto aqui com ficha de inscrição, explicando melhor para vocês como é que vai ser o curso. Um curso de 1 ano, mensalidade de R$80, toda segunda-feira, 1 ano e meio, toda segunda-feira de 19h30 até às 10h. Então, se você tem vontade de aprender mais de Deus, faça essa teologia, que é sempre para a glória de Deus e para o seu conhecimento. Amém? Pastor Dudu? Pode encerrar? Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bom domingo a todos, glória a Deus, boa semana. Valeu!